Sabe aquele momento de planejar uma viagem, de comprar a passagem, de sonhar com aquela foto perfeita num lugar incrível? Parece uma coisa simples, né? Mas já parou para pensar que por trás disso tudo existe um universo de perguntas filosóficas? O que a gente está buscando de verdade quando faz as malas e sai por aí? É essa jornada interior que a gente vai investigar agora. Pois é, essa é a grande pergunta. A resposta mais fácil, aquela que vem na ponta da língua, seria tipo, para relaxar ou para conhecer lugares novos. Mas, se a gente for bem honesto, as nossas motivações vão muito, muito mais fundo. Vamos tentar desvendar juntos o que realmente move a gente. Imagina um iceberg. Na pontinha, fora d'água, estão as respostas óbvias. Relaxar, se divertir, claro. Mas embaixo da superfície, o turismo começa a tocar em questões existenciais bem profundas. Quem a gente é quando está longe de casa? O que é uma experiência de verdade, autêntica? Viajar, no fundo, acaba sendo uma busca por nós mesmos. Para a gente entender isso melhor, nossa jornada filosófica vai ter três paradas. Primeiro, vamos olhar para dentro, como as viagens moldam a nossa identidade. Depois, a gente olha para fora, qual é o rastro que a gente deixa no mundo. E por último, vamos olhar para a tela do celular, como a tecnologia está mudando completamente o que significa estar em um lugar. Então, vamos começar pelo começo, né? Nós mesmos. Como é que uma simples viagem pode mudar o jeito que a gente se enxerga? É sobre isso que vamos falar agora. Pensa aí na última viagem que aconteceu. A pessoa que foi era exatamente a mesma que voltou? Ou será que a viagem permitiu ser alguém um pouco diferente? Talvez mais aventureiro, mais aberto, mais curioso? Viajar, às vezes, é como se a gente pudesse vestir uma pele nova por um tempo. A gente conhece bem essa imagem, né? De um lado, a multidão, com as câmeras, seguindo o guia. Do outro, o explorador solitário buscando o caminho menos óbvio. Essa distinção que a gente adora fazer, eu sou um viajante, não um turista, será que ela não é só mais uma performance? Uma forma de sinalizar que a nossa busca é mais autêntica que a dos outros? A filosofia moderna tem uma ideia bem interessante. Pensar na identidade não como algo fixo, que a gente tem e pronto, mas como um projeto em construção. Segundo pensadores como Anthony Giddens, a gente está sempre se fazendo, se refazendo. E as viagens? Bom, elas são como os tijolos e a argamassa dessa construção. São os capítulos mais emocionantes da biografia que a gente escreve sobre nós mesmos. E aqui a gente chega numa grande ironia. Nessa ânsia de fugir do roteiro de turista para encontrar o que é autêntico, a gente acaba seguindo outro roteiro. O roteiro do não turista, que no fim das contas é tão prefabricado quanto o original. É quase uma armadilha. Ok, mas essa busca por nós mesmos não acontece numa bolha, né? Enquanto a gente viaja, a gente deixa pegadas. E é sobre o peso dessas pegadas que vamos falar agora. Qual é o nosso impacto real no mundo que a gente tanto quer explorar? O preço da passagem, do hotel, isso é só o começo. Mas e o custo real da nossa viagem? Aquele que não aparece na fatura do cartão de crédito, mas que é pago pelos moradores locais e muitas vezes pelo próprio planeta. É o tal do overtourism, o turismo em excesso. Pense em estados como Veneza, Barcelona, lugares onde a vida dos moradores se torna quase insustentável. Bairros históricos que viram uma espécie de parque temático para consumo. A questão é, o que acontece quando o direito de um turista de visitar um lugar bate de frente com o direito de alguém de simplesmente viver ali? O processo é quase sempre o mesmo. É uma receita de bolo, infelizmente. Um bairro autêntico começa a ficar popular. Daí a pouco, os imóveis viram aluguel de temporada. Os preços dos aluguéis e da moradia disparam. E no fim, os moradores originais, a alma do lugar, são expulsos porque não conseguem mais pagar. O bairro que os turistas foram ver simplesmente deixa de existir como era antes. E talvez esse seja o paradoxo mais cruel de todos. A gente quer ver a geleira antes que ela derreta, ver os corais antes que eles morram. Mas o avião que nos leva até lá, o turismo em massa, tudo isso acelera justamente o processo de destruição. É como se, na nossa tentativa de dar um último adeus, a gente acabasse empurrando a coisa para o abismo mais rápido. Bom, a gente já falou de quem a gente é quando viaja e do impacto que a gente causa. Mas e se a própria experiência de viajar estiver mudando? Vamos falar agora sobre essa busca por autenticidade num mundo que é dominado por telas. Essa é a pergunta de $1 milhão na era do Instagram, né? O celular virou quase um filtro permanente entre nós e o mundo. Será que a gente não está tão ocupado em registrar, em provar que esteve lá, que acaba se esquecendo de simplesmente estar?
O sociólogo John Urry deu um nome para isso: o olhar do turista. Pensa bem, antes mesmo de chegar em Paris, qualquer pessoa já viu a Torre Eiffel milhares de vezes. A nossa experiência não é de descoberta. Na verdade, a gente vai lá para confirmar a imagem que já tem na cabeça. Como disse a grande escritora Susan Sontag, fotografar é um jeito de capturar, de se apropriar de um momento, de torná-lo permanente. Mas quantas vezes o clique da câmera não substitui o ato de só olhar, de sentir, de estar presente? A foto acaba virando o objetivo principal e não uma consequência da experiência. Agora a gente entra num território um pouquinho mais complexo com o filósofo Baudrillard e a sua ideia de simulacros. O que é isso? Pensa em cópias que não têm mais um original claro. Ou pior, cópias de algo que talvez nunca tenha existido de verdade. A imagem de um lugar se torna tão poderosa que a realidade vira secundária. É a famosa ideia de que o mapa vem antes do território. Para entender isso, o melhor exemplo é a Veneza que tem dentro de um hotel em Las Vegas. Ali tem os camais, as gôndolas, o cenário, mas não tem o cheiro do mar, não tem a umidade, não tem os problemas de uma cidade de verdade. É a experiência de Veneza purificada, filtrada. Uma cópia que é tão perfeita que já nem se parece com o original bagunçado. Isso é um simulacro. Então tá. Depois de toda essa viagem para dentro de nós mesmos, pelo mundo e pelas telas, onde é que a gente chega? Bom, a gente chega no grande dilema do viajante moderno. No fundo, o turismo só joga uma luz bem forte em cima das nossas próprias contradições. A gente quer ter raízes, mas também quer ter asas. A gente busca o que é real, mas vive atuando num palco. A gente anseia por uma conexão direta, mas vê o mundo através de uma tela. A gente viaja para fugir de nós mesmos, só para descobrir que nos levamos junto na mala. Então a pergunta que fica no ar é essa: num mundo que está sendo completamente remodelado, seja pelas mudanças climáticas ou pela tecnologia digital, o que vai significar viajar? E mais importante, o que deveria significar? A resposta que a gente der para isso não vai definir só o futuro do turismo, mas talvez um pedaço do nosso próprio futuro como seres humanos.